Uma das perguntas mais recorrentes em fóruns e grupos que participo é em relação a arquivos DWG com imagens. Vocês já sabem, eu já falei várias vezes sobre o comando eTransmit, mas existem aquelas pessoas que não querem levar a imagem junto, elas querem encontrar uma forma de que essa imagem fique dentro do arquivo. Ok, existe essa forma, tá? Existe essa forma e essa imagem pode ser inserida ou colar, aliás, pode ser colada como objeto OLI, ok? Então eu vou mostrar para vocês como que é esse processo, tá? Nós temos aqui uma imagem em PNG, pode ser uma imagem em JPEG, em BMP, tá ok? A extensão não faz diferença, tá? Ok, vamos ver aqui o seguinte, eu já tenho aqui um arquivo com uma imagem, tá? Ela foi inserida com o comando ImageAttach, ou você pode abrir o Xref e vir aqui Attach Image, tá? Então ele vai abrir essa caixa aqui do Select Reference File e você escolhe a imagem e insere ela no arquivo. Então essa imagem vai ficar dentro desse arquivo e quando você copiar esse arquivo DWG para um outro computador ou for enviar para um cliente, você precisa enviar a imagem junto, tá? E a forma de fazer isso é através do eTransmit, ok? Já tem outros vídeos em que eu mostro o eTransmit, então não vou perder tempo com isso agora, tá? Então, o foco agora é como que eu vou colocar uma imagem dentro do arquivo e não precisar carregar essa imagem junto, o arquivo da imagem junto, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui o que dá para fazer e o que você não deve fazer, tá? Ok, se eu vier aqui no Explorer, selecionar o arquivo da imagem e clicar em copiar, eu vou até abrir um arquivo novo, tá? E vem aqui, Ctrl V, colar, certo? Ó. Ok, o que aconteceu aqui? Quando eu clico na imagem, ele mostra que é uma imagem raster, tá? E ele aparece aqui na tab da referência externa, ok? Então, o Ctrl C lá no Explorer e o Ctrl V no AutoCAD não vai resolver o seu problema, porque se você salvar esse arquivo e enviar para o cliente e não enviar a imagem junto, não vai aparecer a imagem para esse cliente quando ele abrir o arquivo, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve abrir essa imagem em um programa, tá, de edição de imagem. No caso, eu tenho aqui o Snagit e o Paint, tá? Então, por exemplo, no Paint, eu já tenho a imagem aberta, eu vou selecionar tudo e copiar, ok? Aí eu venho aqui e faço isso aqui, olha, Ctrl V e clico, ok, vou dar ok aqui. Quando eu seleciono aqui nos Properties, ó, ele mostra aqui objeto OLI, Embedded, certo? E aqui é o Raster Image, tá? Se você tiver com o menu habilitado aqui em cima, tá? Basicamente, no padrão aqui do AutoCAD, o menu não vem habilitado. Então, basta você clicar na Quick Access e escolher Show Menu Bar. Então, se você vier aqui, deixa eu jogar isso daqui para cá, vai aparecer o menu Edit. Depois que você já tem aqui o copiar, tá? Lá no programinha de edição de imagem, você vem aqui no Edit, Past Special. E vai aparecer aqui algumas opções, certo? Então, eu posso colar como imagem, como Picture, Metafile, Device Independent, certo? Ok, vamos ver aqui quais são as opções e o que vai acontecer. Tá? Então, eu vou colar
como imagem do Paintbrush. Vou colocar aqui embaixo, ó. Certo? Seleciono objeto Oli. Vou lá de novo no Past Special e vou escolher o Picture Metafile. Ok. Veja que ela já aparece aqui maior zona, né, ó. Opa. Vamos de novo. Ficou muito. Aqui, ó. Vou de novo lá, vou mostrar todas essas 1, 2, 3, 4, 5 opções aqui para vocês, tá? Por que que ela cola com tamanho diferente? Não sei. Não cheguei a pesquisar. AutoCAD Entities não vai porque é uma imagem raster. Se fosse um vetor, ela viria, tá? O que é um vetor? Um arquivo WMF, por exemplo, tá? E essa última opção, ela vem também como raster image, e veja aqui o nome dela, ó. Tá? Então, ela não vem com o nome do arquivo, ela vem com esse nome aqui, tá? Certo? Tá, vamos desatachar essa imagem. Ok. Aí, se eu salvo esse arquivo, tá? Deixa eu até tirar essa outra aqui. Ó, eu tô cheio de imagens Oli aqui, tá? De variados tipos, ó. Tipo, vários, ó. Embed, estático, né? Estático, ok? Veja que aqui também aparece o Source Application, tá? Ó, Picture, imagem do Paintbrush, ok. Mas eu falei que eu tava com a imagem aberta também num outro programa, que é o Snagit, tá? Então, pode ser o Photoshop? Pode ser o Photoshop, pode ser o CorelDRAW, sem problema. Sendo um arquivo que você possa abrir a imagem, selecionar toda ela ou a parte dela que você queira para copiar para a área de transferência. Ctrl V. Ó, beleza? Então, se eu salvo esse arquivo, eu vou colocar como Oli 3, Oli 3, certo? Eu vou salvar esse arquivo, vou colocar na minha Dropbox e vou abrir esse arquivo no meu notebook, tá? Para vocês verem que a imagem, eu não vou copiar a imagem junto, tá? E vocês vão ver que ele vai abrir o arquivo no outro AutoCAD e a imagem, todas essas imagens, né? Elas serão mostradas no arquivo, tá ok? Ok, então agora aqui no notebook, eu vou abrir a Dropbox. Veja que eu tenho apenas os arquivos DWG, eu não tenho o arquivo da imagem, tá? Então, eu vou selecionar o DWG onde eu inseri a imagem como referência. Então, veja que ela não vem, certo? Se eu tivesse utilizado o eTransmit, ela teria vindo junto, ou se eu tivesse copiado também a imagem para a pasta do Dropbox, ela também viria junto. Então, nós temos aqui aquele Oli 3, que estava aberto lá no computador. Ó, objeto Oli, certo? Então, se você quer inserir uma imagem de forma que ela fique dentro do arquivo, a única opção é através de inserir como objeto Oli. Só que o objeto Oli tem algumas limitações, né? Aliás, várias, né? Se a gente for comparar em relação à imagem, né?
Então, por exemplo, eu vou voltar para o computador para que vocês vejam quais são essas limitações, tá? Para fazer essa comparação entre os recursos que você tem para a edição da imagem e do objeto Oli, ok? Muito bem, então vocês já viram que eu consegui transferir um arquivo através do Dropbox e abrir esse arquivo no notebook, e mesmo não carregando o arquivo da imagem, a imagem apareceu para mim dentro do arquivo DWG, certo? Agora eu quero mostrar para vocês essas limitações, né, que a gente tem quando se trabalha ou com arquivo Oli ou com imagem raster. Então, no caso da imagem, vocês veem que quando selecionada, ela abre essa tab contextual de imagem, que você tem essas ferramentas aqui, certo? Ok. Uma das coisas que o pessoal também pergunta, né, em relação a rotacionar. Então, todos os comandos funcionam igual para a imagem e para Oli? Não. Então, veja aqui que se eu rotacionar essa imagem, por exemplo, 45 graus, ela vai ficar rotacionada 45 graus, beleza. Agora, se eu quiser rotacionar um objeto Oli, ó, mesmo ponto, 45, ele não vai rotacionar, tá? Então, essa é uma das limitações. Eu posso escalar tranquilamente, clicando aqui nos grips, mas eu não tenho como girar essa imagem. Então, se eu quero, por exemplo, inserir uma imagem com um ângulo definido, eu preciso que essa imagem seja editada num programa de edição de imagens, tá? Por exemplo, aqui o Snagit, ou o Paint, ou o Photoshop, tá? Para daí copiar e depois colar no AutoCAD, ok? Se não, dentro do próprio AutoCAD, eu não tenho como fazer nada com essa imagem, olha. Eu posso apagar, mover, copiar, escalar, rotacionar, ela não vai rotacionar, tá? Enfim, ela é bastante limitada, mas se você pretende, né, se você precisa inserir uma imagem, né, utilizar esse recurso de colocar a imagem dentro do arquivo e você não ter que copiar a imagem junto do arquivo DWG, tá? Então, você pode utilizar esse recurso. Só que tem uma coisa, deixa eu até abrir aqui, esse daqui que tá só uma, tá? Olha, deixa eu fechar o Oli 3, o Drawing 2, deixar só o Oli e o Image, tá? Ó, só tem uma imagem em cada um, tá? Vamos dar uma olhada no tamanho desses arquivos. O Oli tem 89 KB, o Image tem 45. Vejam aqui o Oli 2 e o Oli 3, onde eu tenho várias inserções dessa imagem como Oli, né, no arquivo. Então, veja que ele vai somando, né, o tamanho da imagem ao DWG, tá? Então, se você tem uma imagem, por exemplo, uma imagem JPEG de 4 MB e inserir num arquivo de 2 MB, provavelmente o seu arquivo final DWG com a imagem tipo como Oli vai ter lá os seus 6 MB, por exemplo, tá? Então, tenha isso em mente, que o arquivo vai ficar mais pesado porque a imagem é como se ela passasse a fazer parte do arquivo DWG, ok? É claro que se no raster o arquivo DWG fica menor, mas você tem que enviar a imagem junto, tá? Então, olha, 45 mais 25 dá 70, tá? E aqui no Oli já foi para 89, então ele vai ficar até um pouco maior, tá? Do que se você utilizar o recurso de inserir a imagem como referência externa, ok? Espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima dica rápida.